Olá, tudo bem? Meu nome é Josiane e hoje eu vim dar uma dica de leitura para vocês. Decidi trazer um livro para indicar para quem ainda não leu, que leia Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro, ele foi um livro assim que teve um significado de até superação para mim. Eu tenho ele já há algum tempo e ele já entrou nas minhas listas de leitura e eu acabava colocando outros livros na frente. E aí, esse ano, ele veio nas minhas prioridades e eu comecei a ler ele em março. E aí, ao mesmo tempo que eu comecei a ler, eu comecei a fazer, tipo, um resumo do livro, assim. Só que eu acho que com isso aqui não deu muito certo. Acabei me desmotivando e veio as chuvas de maio e eu parei de ler com tudo completamente. Nesse mês, avaliando as minhas metas, eu vi que a minha leitura estava lá embaixo. Tinha lido somente 2 livros no ano e a minha meta era ler 6. E eu pensei, não, eu vou ter que seguir. E eu peguei este livro aqui para ler. E aí eu comecei a pensar como que eu não terminei a leitura desse livro antes. Que livro maravilhoso! Não sei assim o porquê, não sei o que aconteceu, mas o livro é sensacional. O livro, ele começa dando um apanhado bem geral, né, do porquê que o autor, né, o Harvey Eker, não sei dizer o nome dele, tá, escreveu esse livro. Ele era palestrante, eu acho que ele já fazia essas palestras e decidiu fazer um compilado ali do livro com algumas ideias dele. E aí ele começa falando do modelo de dinheiro das pessoas. Nessa primeira parte do modelo de riqueza das pessoas, modelo de dinheiro, eu anotei duas passagens que eu já vou comentar com vocês. A primeira, não basta estar no lugar certo na hora certa. Você tem que ser a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. E quando eu li isso, isso logo veio na minha mente da compra dessa casa aqui. Muita gente dizia que sorte vocês tiveram, que coisa bem boa, porque a gente pagou a casa por um valor legal, a casa precisava de reforma e tudo, mas foi um valor legal pelo bairro onde ela é localizada, pelo lugar que ela tá. Só que foi só isso, não foi só ter encontrado a casa, foi a gente estar preparado financeiramente para comprar a casa que fez total diferença. Porque se a gente não tivesse preparado financeiramente, talvez a gente não tinha conseguido comprar, mesmo que a gente tivesse encontrado a casa para vender. E outra coisa, quando a gente fechou o negócio, que a gente disse que ia ficar com a casa mesmo, já tinha mais 3 pessoas interessadas que queriam ver a casa. Então, assim, foi no momento certo, no lugar certo, mas não foi ao acaso. Eu olhava naquela época os sites e o Facebook das imobiliárias 4, 5 vezes por semana. Eu estava olhando praticamente todos os dias para ver se entrava uma casa nova e a gente ia olhar. Além disso, já eram 4 anos juntando dinheiro só para casa, que a gente não gastava com mais nada. Todo o nosso objetivo era na casa. Então a gente estava preparado, estava no lugar certo, na hora certa, mas a gente se fez pronto para que isso acontecesse. E aí a outra frase, né, que eu queria comentar, ter a quantidade de dinheiro com a qual consegue lidar com mais facilidade. Muitas pessoas, elas vão gastar o dinheiro, mesmo que elas recebam bastante, até elas chegarem nesse limite de dinheiro que elas conseguem lidar. Isso acontece, por exemplo, com um ganhador de loteria, ou uma pessoa que ganha uma herança, que ganha muito dinheiro. Ela vai gastar o dinheiro até chegar naquele patamar de dinheiro que ela consegue lidar. Então, aprender sobre dinheiro, sobre investimento, sobre como cuidar do dinheiro, ele tem que ser feito desde o momento que a gente não tem dinheiro ou que a gente tem muito pouco. Porque quando a gente ter muito, a gente vai saber lidar com isso. Porque se eu não aprender a cuidar do dinheiro, vai chegar o momento que eu vou receber muito dinheiro, ou por uma herança, ou por um prêmio, ou até por uma mudança no serviço, um bônus, alguma coisa assim, eu vou gastar tudo. Eu não vou ficar com nada, eu não vou administrar nada, porque eu estou condicionada mentalmente a ter até certo valor de dinheiro. E isso ele fala muito da gente estar condicionado dentro da nossa cabeça com certos ideais, que ele até chama assim de princípios de riqueza. E esses princípios eles são passados para nós, caso seriam princípios de pobreza, eles são passados com algumas frases do dia a dia, né? Como, quem tem muito dinheiro é porque roubou.
né? É uma das frases que a gente escuta. Então, tem certas frases que vão colocando dentro da nossa mente ideias de que a gente não pode ter muito dinheiro. E aí, ele vai dividir o princípio dele, ele vai dividir essa ideia dele de investimentos em algumas letras, que seria o PPSA, né? Que seria a sua progressão, do primeiro P, conduz aos seus pensamentos. Os seus pensamentos, que é o segundo P, conduzem aos seus sentimentos. Os seus sentimentos, que é o S, conduzem às suas ações. As suas ações, que seria o A, conduzem aos seus resultados. Então, ele fala de fazer uma programação mental através de palavras, através da verbalização, né? Como se fosse uma programação verbal. A gente fala algumas coisas, fazendo declarações, e assim a gente vai reprogramando o nosso cérebro. E aí ele até, no finalzinho do livro, ele sugere a pessoa ler esse livro uma vez por mês, até que todos os princípios, ele tem 17 princípios da riqueza, né? Arquivo de riqueza que ele chama, são 17, mais pro final do livro, e ele diz para a pessoa ler o livro todos os meses até que esses arquivos da riqueza estejam internalizados, como se fosse fazer uma reprogramação mental. E aí os passos para mudança, né, que ele diz, seria a conscientização, a gente ter a consciência de em que nível a gente está dentro dos nossos investimentos, entendimento, que seria escrever frases, né, de como essa conscientização sobre o dinheiro vem afetando na minha vida, tanto positiva quanto negativamente. Então, essas frases que a gente escuta dos pais, por exemplo, os pais dizerem sempre, eu não tenho dinheiro para comprar isso, aquilo custa muito caro. Esse tipo de coisa, como que ela influencia dentro da nossa configuração pessoal, né? Eu posso pensar assim para mim que eu ouvi muito, né? Aí depois eu parei de perguntar, porque eu sabia que a família não tinha dinheiro, a gente não tinha condições. Se eu queria um caderno diferente, não tinha dinheiro, tinha que ser o caderno mais barato da livraria. Se eu queria um lápis, tinha que ser o lápis mais barato da livraria. Eu não tinha como querer escolher o mais caro, porque a família não tinha dinheiro. Mas quando eu era bem pequena e eu perguntava, eu posso comprar tal coisa? A mãe dizia assim, não dá, a gente não tem dinheiro. E isso foi internalizando, e quando eu comecei a trabalhar, a minha ideia era o quê? Era poupar ao máximo para que não acontecesse a situação de não ter dinheiro. Só que às vezes as pessoas internalizam outras coisas, então a gente tem que entender de onde que vem esses nossos códigos de riqueza que estão dentro da nossa cabeça, ter o entendimento de como que eles influenciam para poder depois mudar. E aí a terceira parte no caso, né, desses passos para mudança, ele fala em dissociação. A dissociação seria, né, bem fazer isso. O quanto que esses pensamentos estão internalizados e o quanto eles são diferentes da minha vida. E por fim, declaração. Eu falar todos os dias, eu vou ser diferente, eu vou ser uma pessoa rica, eu vou ser um milionário, e por aí vai. E ele fala muito disso, né? E aí sempre terminar todas as tuas frases que tu tá falando, dizendo assim, eu tenho uma mente milionária. Isso ele fala também. Essa declaração, ele vai ter em todos os arquivos de riqueza, no final ali de cada parte desse arquivo de riqueza, deixa eu encontrar uma aqui, ó. Aí aqui tinha, né, o arquivo de riqueza 12, né? Aí aqui vai ter, ó, a declaração, que é o que a pessoa vai ler, que ele diz que a gente tem que ler o livro várias vezes. Aí vem as ações da mente milionária para essa declaração. E aí que ações ele teria? Deixa eu ver aqui um outro. Só para mostrar que ele tem em vários lugares isso. Todos os arquivos de riqueza tem isso. Deixa eu achar aqui um outro. Ó. Aqui já é outro, a declaração e as ações para se ter a mente milionária. O que eu vou fazer para ter essa mente milionária? E assim ele vai indo ao longo do livro. Dos arquivos de riqueza, então, são 17, tá? O primeiro arquivo de riqueza, ele vai dizer assim, as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia, eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia, na minha vida as coisas acontecem. Esse seria o primeiro. O segundo, as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo de dinheiro para não perder. Então, são, assim, pequenas
palavras dentro das frases que elas dão todo um sentido e é muito interessante. No final, assim, essa parte que eu li agora, que até eu comentei que eu gostei assim muito, a vontade que eu tenho assim é tipo fazer um vídeo por cada capítulo, porque são verdadeiras lições sobre administração do dinheiro. Então, assim, tem aqui alguns lugares que eu marquei, né, que são assim extremamente importantes. Aqui, por exemplo, já é bem no finalzinho do livro, né? Ó, o rendimento sem trabalho é chamado de rendimento passivo. Então ele vai explicar o que é o rendimento passivo. Depois aqui segue, ó. Estava aqui, aqui segue, ó. Segundo, né, que aí vai falar ali, pouquíssima gente aprendeu a criar fontes de rendimento passivo na escola, na faculdade ou em qualquer outro lugar. O resultado é que a maioria das pessoas não sabe quase nada e, consequentemente, não faz grande coisa a respeito disso. Então, ele vai explicando algumas coisas que eu acho interessante, que é o que eu quero ensinar na escola e ensinar aqui também. Então, eu marquei bastante coisa desses últimos capítulos, assim, ó. Dá pra ver que tem bastante coisa marcada. E talvez eu faça vídeos específicos desses últimos arquivos de riqueza. Vou pensar ainda, mas deu vontade de ir falando sobre isso. Mas o livro é muito bom. O livro vale a pena. Essa semana passada eu vi um vídeo do Joel J indicando 3 livros que mudaram a mente dele, e um desses livros foi esse aqui, Os Segredos da Mente Milionária. Então, para quem nunca leu nenhum livro de finanças, te aconselho, compra esse livro e lê. Vale muito, muito, muito a pena. Eu tô pensando em ler ele de novo e aí ir fazendo os vídeos, não só as anotações. Talvez eu vou fazendo um vídeo a cada arquivo de riqueza, alguma coisa assim. Mas mais para frente, eu terminei de ler agora e aí eu quero ler outros primeiro para encerrar a minha meta desse ano. E aí talvez ano que vem eu faça isso. Mas até lá, compre o livro e leia. Vale muito a pena. Ele tem dicas fantásticas, dicas fabulosas. Tem alguns vídeos de outros influencers fazendo review, falando de cada um dos arquivos de riqueza. Eu não quis fazer nisso, eu quis falar algumas frases ali, mas eu poderia falar, porque assim, eu fiz anotações de várias passagens desses arquivos de riqueza, coisas que são muito importantes e que eu acho que todo mundo teria que ter isso na mente. Mas se eu vou falar todos os arquivos de riqueza, eu vou ficar meia hora aqui no vídeo, não é essa a ideia. A ideia sempre é que eu faça vídeos mais curtos, mais objetivos, trazendo um assunto, trazendo uma dica. E não fazer um vídeo muito longo, trazendo toda a discussão de um livro, tá? Então, hoje era uma dica de livro, dica de leitura, e esta dica aqui. Se você ainda não leu, leia o quanto antes. Vou deixar aqui embaixo o link para vocês adquirirem esse livro, caso vocês tenham se interessado, tá bem? Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!